ensino em Portugal é realmente muito melhor do que no Brasil? Vamos discutir um pouquinho e falar sobre isso neste vídeo de hoje. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. Eu vou separar esse vídeo em algumas etapas, vou falar um pouquinho aqui do ensino fundamental, ensino médio e depois do ensino superior aí, do mestrado e da minha experiência com o doutoramento. Eu consigo falar um pouquinho sobre tudo, eu sou professora aqui em Portugal. Eu trabalhei no ensino fundamental, não trabalho mais, atualmente eu trabalho com ensino médio e vim para fazer um doutorado, então também tive aí na escola de nível superior e consigo falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então vamos lá, com relação ao ensino fundamental e médio, a resposta que eu tenho para dar aqui é muito parecida para esses dois níveis de estudos. É um estudo mais aprofundado do que no Brasil. Quando fala, por exemplo, do inglês, aqui as crianças aprendem inglês na escola, ou pelo menos têm uma boa noção do inglês na escola. Eu sei que talvez na visão do português ainda falte muito, não seja o ideal, mas quando nós comparamos com o inglês que é ensinado nas escolas do Brasil, na verdade não tem comparação. A verdade é que o aluno sai do ensino médio sem saber o verbo to be, que é o básico do básico do básico do inglês. E aqui, não, aqui os alunos aprendem mesmo, aprendem muita coisa, tem um inglês na escola que realmente dá bases para aquela pessoa que quer falar inglês e traz uma boa experiência. Falando da matemática, que é a minha área, eu gosto muito. A criança aprende a ter um raciocínio lógico dedutivo muito melhor do que na maior parte das escolas do Brasil. É uma matemática menos mecanizada, é uma matemática mais útil, mais para o dia a dia. É uma matemática que desde muito cedo, ou pelo menos muito antes do que no Brasil, já se pode utilizar recursos como calculadora. O que eu não vejo como algo mal, porque no nosso dia a dia, quando você sai, a calculadora é um instrumento sim, até para quem é da área de exatas, o engenheiro, o arquiteto, todo mundo usa calculadora o tempo todo. Então, por que não deixar, que também os adolescentes e os jovens utilizem calculadora e com isso eles fazem cálculos até mais realistas? Eu lembro que no Brasil, quando eu ia fazer as minhas provas, as avaliações para os alunos, eu tinha que ficar me preocupando com os números, com os resultados, para não dar casas decimais, ou se der casas decimais, que sejam números assim, que ele consegue dar continuidade àquela conta sem virar uma conta extremamente difícil de se fazer à mão. Então, aqui com o uso da calculadora nos dá mais liberdade para isso também. Sem falar que quando você vai trabalhar com assuntos como senos, cossenos ou logaritmos, enfim, não precisa ficar consultando tabelas, eles aprendem a fazer essas contas de fato na calculadora. Eu sei que eu estudei no Brasil há muitos anos, mas eu até o meu ensino médio eu não usava calculadora. Eu com os meus alunos do Brasil, eu dei aula no Brasil por mais de 15 anos de matemática. Utilizava em momentos muito pontuais, mas não era algo do dia a dia. E como é que está no Brasil hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim, se você tem filhos ou se você é professor, como que está essa questão do uso da calculadora? Ela tem sido permitida? Tem restrições? Não tem restrições? Para que idade pode ou não utilizar a calculadora? Aqui eles começam com o uso gradual, mas quando chega no ensino médio, ela é totalmente permitida e digo mais, não é uma calculadora comum, é uma calculadora gráfica, onde eles já podem sim utilizar para fazer os gráficos, para fazer funções mais complexas, matrizes, tabelas, regressões, enfim, é muito interessante e o aluno realmente sai dali sabendo fazer coisas que no Brasil não vai saber, até porque não te utiliza o recurso. Na área da informática, eu também vejo que as escolas são muito mais avançadas. Aqui tem as aulas que nós chamamos de TIC. TIC é Tecnologia da Informação e da Comunicação, onde você aprende a utilizar os computadores e os recursos na ótica do usuário. Então, os alunos saem sabendo utilizar muitas vezes o pacote Office, o Word, Excel. Eles aprendem isso nas escolas e o que é muito interessante. Não é só o PowerPoint para um trabalhinho, vai muito além disso. E mesmo o PowerPoint que eles fazem aqui tem muito mais qualidade do que os trabalhos que eu via no Brasil. Então, acho que sim, que a escola a nível fundamental e médio, aqui tem uma qualidade melhor do que a do Brasil. Aqui também tem os cursos técnicos, que é uma opção para o aluno do ensino médio,
ou mesmo para quem já terminou o ensino médio, tem bons cursos e tem toda uma educação voltada para o mercado de trabalho. Então, quando você faz esses cursos, você realmente está com aquela vertente de ir para o mercado de trabalho, que as empresas procuram e quais são as habilidades que as pessoas têm que ter para isso. Mas antes de falar do ensino superior, se você está gostando desse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu realmente tenho muitos vídeos, eles são feitos com muito carinho para vocês. Eu tenho selecionado assim muito conteúdo interessante e sempre com muitas informações. Bom, então continuando aqui para falar do ensino superior, eu posso falar um pouquinho mais da minha experiência especificamente com o doutorado. Foi uma frustração, ou tem sido uma frustração, essa é a verdade. Eu esperava mais, esperava muito mais. Eu vou falar para vocês que eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, estudei na Universidade Federal de Goiás, e realmente eu acredito que eu tive uma formação muito boa. Ainda que eu vejo que eu tive uma formação muito melhor do que outras pessoas, do que outros pares, por assim dizer, que estudaram tanto em Portugal ou até mesmo no Brasil. Não estou dizendo que no Brasil toda a educação superior seja boa, mas as universidades públicas do Brasil, como essas duas que eu citei, eu tenho certeza que muitas outras, como USP, Unicamp, enfim, as universidades federais, de modo geral, ainda têm muita qualidade e muito reconhecimento internacional. Eu não queria falar muito mal aqui, mas os meus professores do doutorado são ultrapassados, eles não têm aceitado muito o uso da tecnologia, diferente do ensino fundamental e do ensino secundário, que é o ensino médio, que são professores mais acessíveis, mais abertos e que eu vejo que têm menos restrições. Eu não sei qual é o conhecimento que vocês têm disso, mas assim, a minha professora do doutorado exige um trabalho que seja feito em Word, ela não quer que manda nenhum PDF para ela, porque ela fala que não sabe fazer correção se não for em Word, que para mim é um pouco estranho, né? Eu como professora, eu com a experiência que eu tive, né, em educação até hoje, tem plataformas muito mais interessantes para fazer uma tese de doutorado, como eu fiz a minha dissertação de mestrado no LaTeX, eu digo que assim, em termos de configuração, graficamente, até para a organização do trabalho é muito melhor. Então, realmente, eu acho que assim, ainda está um pouco ultrapassado. Não sei dizer se essa é a realidade em todos os lugares, mas com as pessoas que eu converso no meu trabalho, eu tenho uma colega que terminou também o doutorado recentemente, vejo que a experiência é muito parecida com a que eu tenho. Então, eu acho que o nível superior ainda está deixando a desejar, acho que o Brasil tem melhores condições, e quando eu digo que tem melhores condições, eu não estou falando de qualquer faculdade, eu estou falando das universidades federais, estou falando dos lugares onde tem realmente um ensino de qualidade. Portugal tem sim um ensino de qualidade, acho que eles investem muito sim na criança e no jovem. Ainda assim, eu recomendo sim vir estudar em Portugal, seja para fazer, né, para as crianças e adolescentes, ou mesmo para fazer uma faculdade. Porque queiram ou não, quando nós vamos para o Brasil com o diploma europeu, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde e aí é muito melhor aceito e as pessoas valorizam muito esse diploma europeu. Eu digo porque só de eu ter falado que eu vinha, né, cursar alguma coisa na Europa, todas as pessoas nas instituições já falavam, vai ter uma qualidade de ensino boa, vai ter uma boa formação, vai ter boas oportunidades. E talvez até tenha em outras áreas, talvez outras pessoas tenham experiências melhores e positivas para contar. Se você tem uma experiência diferente dessa que eu estou falando, deixa para mim aqui embaixo nos comentários para que outras pessoas possam ver mais experiências além dessa que eu estou passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho grande, obrigada por assistir e te vejo nos próximos vídeos. Não deixe de assistir os vídeos que estão a aparecer agora no ecrã e que foram feitos exclusivamente para você.